Você sente que os seus personagens estão deslocados do clima do cenário quando você vai desenhar? Calma que eu vou te ensinar como consertar isso com uma dica bem basiquinha. Nesse vídeo eu trouxe 4 exemplos de como ambientar de forma bem simples os seus desenhos. E, bem, para esse tutorial eu fiz um desenho bem simples para vocês conseguirem ver. Não reparem, tá? Começando com o efeito da manhã, a ideia de ser aquele sol mais fraquinho, eu costumo usar a ideia de um amarelo bem forte e um ciano. Montando um degradê com esses 2 tons, você irá usar uma ferramenta chamada multiplicar, ou multiply, como vocês preferirem. Bem, como eu uso Krita para as minhas ilustrações, isso eu posso acabar achando acima das camadas e procurando a função multiplicar. E só com isso já dá para poder ver uma diferença de um desenho para o outro, né? E agora, com essa mesma área que eu citei antes, vocês também vão precisar de uma opção chamada adicionar, porque como o multiplicar ele serve para escurecer, o adicionar ele serve para iluminar. E isso vai trazer essa diferença de clima. Com o adicionar você vai pincelando, fazendo vários pontos de luz, para poder fazer toda a iluminação do desenho, e de forma simples você consegue criar esse efeito. Lembrando que quanto mais detalhes de luz e sombra você fizer, mais dramático o desenho irá ficar. Agora, para um efeito de pôr do sol, não é muito diferente, só que dessa vez você vai utilizar tons de laranja, pegando um tom quase vermelho e indo para um amarelo bem puxado para o ouro. Devido ao meu tipo de cenário, eu coloquei um pouco de verde por conta da água, mas isso varia muito de desenho para desenho e principalmente que ambiente o seu personagem vai estar. Se ele vai estar em um ambiente mais urbano, mais natural, essas coisas tudo influenciam no personagem, basicamente. Para esse clima, eu costumo detalhar um pouco mais, pois é um pôr do sol, né? Ele tem a tendência de ser sempre mais dramático do que os outros efeitos. E com isso eu gosto de usar o vermelho nas partes mais escuras para poder adicionar uma profundidade, e também o amarelo bem mais clarinho nas áreas com uma luz maior. Utilizando tons mais fortes, com um brilho mais destacados, justamente para poder firmar essa ideia de começar a anoitecer, o pôr do sol, acontecendo bem na hora, sabe? E, bem, eu confesso que esse é um dos efeitos que eu mais gosto de utilizar nas minhas artes, e fica assim o resultado. Por falar em anoitecer, a forma que eu faço para poder criar esse efeito é utilizar os tons de azul e roxo, fazendo um degradê sempre prestando atenção de onde vem a luz. O roxo sendo o principal tom de sombra que eu gosto de usar, eu acredito que fique bem mais harmonioso, ao invés de só usar um azul escuro, né? E eu decidi fazer a luz vir de cima para poder ficar mais fácil de vocês entenderem. Como a iluminação eu uso um azul um pouco mais puxado para o cinza, para assim criar essa impressão de luz da lua, mas novamente isso funciona para qualquer tom, assim fazendo tanto luz natural quanto artificial. Também fica bem interessante para poder fazer os efeitos de poderes ou coisas do gênero, obtendo esse resultado final. E por último, o efeito de chuva. Diferente dos outros em que você adiciona mais cores para poder intensificar o clima, esse você vai fazer justamente o contrário, você vai tirar um pouco das cores, deixando o clima bem mais acinzentado, para dar aquela ideia de um clima fechado, de chuva e tempestade mesmo. E para iluminação, eu gosto de usar um cinza um pouco puxado para o azul para poder remeter ao céu. E ao invés de você utilizar o adicionar, você pode usar a opção brilho suave, assim ficando bem menos marcado na hora de iluminar o desenho e intensificando mais o clima. Agora, para as gotas de chuva, eu gosto de fazer uma a uma. Eu fiz um exemplo bem porcamente, peço perdão por isso, inclusive. Mas você irá fazer com que essas gotas criem uma certa perspectiva no seu desenho. Linhas mais finas e curtas para as que estão mais distantes e linhas maiores para as mais próximas. E se você quiser dar um foco a mais na chuva, você pode iluminá-las também, é uma ótima opção. E um detalhe que eu gosto de fazer é borrar as pontinhas de cima para poder dar essa impressão de queda, principalmente nas maiores, ficando assim. Bem, eu adicionei uma gotinha escorrendo na folha para vocês verem mais ou menos como que fica a ideia de um brilho e ao mesmo tempo transparência, e de forma bem rápida e fácil você consegue fazer esse efeito, que são um ótimo quebra-galho. Eu costumo utilizar no final das minhas artes e acredito que dá um charme a mais, e também fica um pouquinho mais agradável de ver.
Se você gostou das dicas, não se esqueçam de se inscrever para as próximas e eu vejo vocês em breve.